essa antiga aliança era uma aliança de distância e de separação, vazia de relacionamento e de intimidade. E e ainda é o efeito da lei. A lei ainda hoje provoca distância e separação. Ela não provoca aproximação. Quando um pastor resolve pregar legalismo, achando que com isso ele vai resolver os problemas que ele ouve que está acontecendo na igreja, porque tem fulano que está no pecado, o outro que está envolvido com isso que está errado, o outro com isso, e ele começa a pregar, ao invés das pessoas se aproximarem mais de Deus para procurar resposta, elas se afastam ainda mais de Deus, e se envolvem ainda mais no pecado, porque o efeito da lei era separação, era distanciamento, e ainda é hoje em dia. A lei não perdeu esse efeito. Durante 1500 anos, gente, ou seja, de Moisés até Jesus, durante 1500 anos, esse povo esteve tão perto, e ainda assim tão longe de Deus. Olha só que coisa esquisita, a Arca da Aliança, no meio do povo, o povo andando para cima e para baixo, carregando a Arca da Aliança, a presença de Deus, mas ainda assim estavam tão distantes, ninguém via a Arca da Aliança. Os levitas, quando desmontavam o tabernáculo, eles entravam de costas, trazendo um pano azul, e com olhos fechados eles envolviam a arca, empacotavam a arca, e ninguém via a arca. Eles faziam isso com temor, tão perto, e ainda assim tão distante. E andar na lei é isso, é andar perto, mas ainda assim extremamente distante e separado de Deus. E essa distância, essa separação, foi criando no povo uma mentalidade de temor e de distância. Você vai ver que no Antigo Testamento, vira e mexe, fala sobre temor. Temor para lá, temor para cá, porque o temor do Senhor. E eu, quando não sabia melhor, porque no início, quando eu comecei a pregar, eu era um papagaio, porque eu ouvia o outro falar e eu repetia. Achava que sabia mais do que eu, então eu repetia. E quantas vezes eu disse, você já deve ter ouvido isso, temor no contexto do Novo Testamento não é medo, é respeito. Já ouviu isso alguma vez? Só eu e o Igor. Quem já ouviu isso alguma vez? Temor não é medo, ninguém tem que ter medo de Deus, temor é respeito. Deixa eu dizer para você a verdade, temor no contexto do Antigo Testamento era medo mesmo, não era respeito não. O camarada não cruzava aquela linha, não era por respeito, olha, essa linha está aí, não pode passar, mas eu por respeito eu não passo, porque eu respeito. Não, é porque eu tenho medo de morrer, eu não entro no Santo dos Santos. Por quê? Porque eu respeito o sumo sacerdote. Moisés disse que é só o sumo sacerdote que uma vez por ano pode entrar lá e ver a arca. Eu não vou lá por respeito. Respeito uma ova. Tu não vai porque tem medo de morrer. Porque se botar a carinha na cortina e olhar para a caderneta, pum, já cai fulminado. Então, por medo, a pessoa não ia. Na verdade, aquele primeiro encontro no Monte Sinai provocou no coração do povo medo, temor. E era como se você tivesse... Imagina você ter um amigo que é um maluco, traficante, assaltante, marginal, e que não tem uma estabilidade emocional muito grande, e que ele já matou uns 3 ou 4 outros amigos. Você anda junto com ele, mas sempre assim, o cara é maluco, é meu amigo, mas ele é maluco, de repente ele se irrita, bumba, dá um tiro. Então eu ando com ele, mas com medo dele. É meu amigo, mas eu tenho medo dele, porque ele é maluco. E as pessoas aqui, elas tinham medo de Deus. Não é que Deus matasse, que Deus arrebentasse, mas a lei obrigava a Deus a cumprir a lei. Descumpriu a lei. Qual é a penalidade? É a morte? Então, Deus não pode te salvar porque Ele tem que cumprir a lei. Então o povo andava em temor mesmo. E o que falta no povo de Deus hoje não é temor. Eu já vi pastor pregando isso. O que falta no povo de Deus hoje é temor. O povo não tem temor, vem para a igreja de qualquer maneira. Meu tempo era diferente. O pessoal entrava na igreja, já ajoelhava no canto para orar, tinha temor. Era diferente. O pessoal hoje em dia vem para a igreja, vem de bermuda, vem de chinelo. Meu tempo era diferente. Só vinha de calça comprida, sapato fechado, sem aparecer aquela unha com micose. Ia todo mundo vestido até chapéu, guarda-chuva, Bíblia debaixo do braço. Havia temor. Hoje não tem, o jovem não tem temor. Entra na igreja tocando guitarra, dançando, pulando, não tem temor. O que falta na igreja hoje não é temor. O que falta na igreja hoje é intimidade. O que o povo precisa com Deus não é temer a Deus, é desenvolver intimidade com Ele. E é isso que está faltando. Deus não está preocupado se você vem de bermuda, de chinelo, com micose ou sem micose. Se você vem com micose, Deus te cura, amém.
não está preocupado com isso, que você vem bonito, elegante, ou que você pula, dança, toca guitarra. Deus não está impressionado. Pelo contrário, isso alegra o coração de Deus, quando você tem liberdade na presença dEle para cantar, louvar, bater palma, pular e engrandecer o nome dEle. A preocupação dEle não é essa. A preocupação dEle é que você não tenha mais temor, mas tenha agora ousadia para ter intimidade. No Novo Testamento fala exatamente o oposto. No Antigo Testamento, tenha temor a Deus. No Novo Testamento, o livro de Hebreus diz, tenhamos agora ousadia para entrar no Santo dos Santos. Temor acabou, agora é ousadia para ter intimidade com Deus. Amém, gente? Eu ouvi um cara falando uma vez, eu não traio, sabe por que eu não traio a minha mulher? Porque eu tenho temor. Temor de quem? De Deus ou da mulher? Nem explicou direito, né? Porque a mulher braba, se trair, já sabe, né? Ela já falou, de madrugada, vem com a navalha, então, mulher braba. Mas eu não traio a minha mulher, não é porque eu tenho medo ou temor, é porque eu a amo, eu não tenho medo dela. Mas o cara que tem medo da mulher, deve ser um inferno, né? Na hora de dormir, dorme na mesma cama. Ai, mulher, ai, meu Deus do céu, Senhor, me protege dessa mulher. De noite ela pode vir com uma faca e me matar. Não, isso não é casamento, isso é um inferno. O que se espera de um relacionamento de casal não é que um tenha medo do outro, é que ambos tenham intimidade, e a intimidade se baseia no amor. Amém, gente? Quando o pregador acha que falta temor, e ele começa a pregar do alto do Monte Sinai, é um terror, porque no Monte Sinai, o que se vê no Monte Sinai é trovão, relâmpago, nuvem escura, fogo, fumaça de uma fornalha, clangor de trombetas, e o povo tremia grandemente. É por isso que as pessoas ouvem esse tipo de mensagem, a mensagem legalista, e elas saem, caramba, hoje o pastor, e aí, desceu o cajado? Nada, foi pior, desceu, foi a marreta, veio com vontade. O que foi o culto? Foi trovão, relâmpago, fornalha, fumaça, foi um terror. E na verdade isso não produz proximidade, produz afastamento. O cara não prega assim porque ele quer maltratar o povo, ele tem uma boa intenção. De boas intenções, o inferno está lotado. Esse é que é o problema. Gálatas 5,4, olha só, eu disse para você que o apóstolo Paulo fala sobre graça de maneira radical. Olha só que isso aqui é coisa radical. Ele diz o seguinte: de Cristo vos desligastes, vós que quereis procurar justificar-vos na lei, da graça decaístes. Caramba, você pode imaginar uma coisa mais terrível na vida de um cristão do que ele se desligar de Cristo? Você já imaginou isso? Ferro de passar roupa. Você está passando roupa, alguém vai e desliga o ferro da tomada, e de repente não passa mais. Você está achando que o defeito está no ferro. Não, é porque desligaram da tomada. Eu sabia que esse ferro era uma porcaria. Eu comprei ali no Ricardo Elétrico, na promoção, R$10 o ferro, eu sabia que ia queimar a qualquer hora. Não é porcaria. Não, é porque simplesmente alguém desligou da tomada, tirou da tomada, já era. Desligou da tomada, perdeu o efeito, perdeu a eficácia. Esse versículo é traduzido numa outra tradução, dizendo assim: Cristo perdeu para vocês a eficácia. Vocês que tentam se justificar pela lei, Cristo perdeu a eficácia. Tem alguma coisa pior do que Cristo perder a eficácia? Você já imaginou, você está tomando remédio para uma infecção, e aí de repente você descobre que não tem antibiótico dentro daquele comprimido, tem farinha, não tem eficácia. Você está tomando o comprimido, não tem eficácia. A lei é isso. Ela não produz eficácia, é comprimido de farinha. Jesus tem eficácia. Jesus provoca cura, libertação, restauração, vida abençoada, alegria, paz. Restaura em você o ânimo, a coragem, a força. É outro papo, é outra coisa. A lei, afastamento. Eu sou o culpado, eu estou sofrendo porque eu fiz. Mas na graça, Senhor, eu reconheço que eu errei. E Jesus vem e te perdoa e te cura. É algo completamente diferente. Uma vida de sucesso sempre começa com os fundamentos corretos, sempre. Uma vida de sucesso começa com os fundamentos corretos. Então, meu irmão, não estabeleça os seus fundamentos em cima do Monte Sinai, porque o Monte Sinai, segundo a gente viu, ele treme, não é um fundamento estável, era um monte que tremia. Quando Deus pintou ali, chacoalhou. Você não quer construir a sua casa no lugar que você está, qualquer hora pode cair. Não, você quer construir a sua vida sobre um fundamento estável. E o único fundamento estável que a Bíblia apresenta para nós, comparando com o Monte Sinai, é o Monte Sião. Olha só, o que a Bíblia, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, ele estava providenciando a mudança de Deus do Monte Sinai para o Monte Sião.
Olha só o que a Bíblia diz sobre o Monte Sião. Eu peguei alguns poucos versículos. Tem vários, tem muitos. Eu peguei alguns. Olha só o que a Bíblia diz. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Caramba, no Monte Sião é onde há provisão, é onde há sacerdócio, ministração, cura, libertação. E Davi, ele fala muito sobre o Monte Sião, porque o Monte Sião é o lugar onde Davi colocou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava sequestrada na mão dos filisteus. Saul nunca se preocupou em buscar essa arca, mas quando Davi assumiu o trono, a primeira providência que ele tomou foi buscar a Arca da Aliança. Ele traz e coloca a Arca da Aliança em Jerusalém, em cima do Monte Sião, e ali ela fica aberta, todo mundo vê, na vigência da lei. Pela lei, quem olhasse para a arca devia morrer, mas Davi coloca a arca no Monte Sião, todo mundo chega, olha, louva, canta, vibra, celebra, ora, e ninguém morreu, todo mundo foi curado, abençoado, vendo a arca. Durante um período de 40 anos a arca ficou ali, e ali Davi compôs salmos, os cânticos, Asaf, cantores, levitas, foi um período glorioso. Por isso a Bíblia fala tanto, os salmos falam sobre o Monte Sião. Salmo 9:11 diz lá, cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai aos povos os seus feitos. O Salmo 2, versículo 6 diz, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E esse rei não está com letra maiúscula por um acaso, é porque profeticamente fala sobre Jesus. Esse aqui então é conhecido, né? Já virou até corinho. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Teve uma época que esse corinho era moda, todo mundo da igreja cantava, né? Os que confiam no Senhor. Não é montes de Sião, gente, pelo amor de Deus, não é plural, é o monte. Não sei porque todo mundo sempre cantou essa música no plural. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Montes uma obra, é um monte só, é no singular. É como o monte de Sião que não se abala. O monte Sinai, quando Deus chegou, se abalou. O Monte Sião, quando Deus foi colocado ali através da Arca da Aliança, estável, é o lugar de estabilidade, é o lugar de bênção, é um lugar de cura, é um lugar de progresso, é um lugar de prosperidade, é um lugar de vida vitoriosa. É ali que Deus te quer acampado, no Monte Sião, não no Monte Sinai. O único salmo que fala do Monte Sinai, só tem um salmo que fala sobre o Monte Sinai, é o Salmo 68. E mesmo assim, para dizer que o Monte Sinai tem ciúmes do Monte Sião. É o único salmo que fala sobre o Monte Sinai. Eu não sei se você já conhece esse livro aqui, ou já leu esse livro. Eu li, passei para a Denise, ela está lendo, ela deve ter já lido 1/3 do livro. Esse livro fala sobre essa jovem aqui, Yeonmi Park. Ela é uma jovem norte-coreana que conseguiu fugir para a Coreia do Sul. E ela conta essa história, essa saga, dessa saída da Coreia do Norte para chegar à Coreia do Sul. Foi uma tristeza. E quando eu li o livro, eu pensava que eu sabia alguma coisa sobre a Coreia do Norte. Mas quando eu li, eu vi que a Coreia do Norte era muito pior do que eu imaginava. O que essa jovem passou lá, fome, frio, miséria, total doença para tudo quanto é lado, gente morrendo de fome. Nos anos 90 houve uma fome na Coreia do Norte, e ela viu gente morrendo de fome do lado dela. Não um ou dois, mas vários, de você passar na rua e ver gente morrendo e gente morta, e você encarar aquilo como se fosse uma coisa até normal. Porque o ditador, o líder do país, disse como desculpa para o seu povo, nós vamos provar para o mundo que é possível viver com uma única refeição por dia. E era uma porção de arroz, para 2, 3 ou 4 famílias. Você imagina isso? Uma vez por dia. Essa jovem, quando ela chegou na África, na Coreia do Sul, ela foi frequentar uma escola, e logo no início uma professora perguntou para ela, qual a sua cor favorita? Gente, uma pergunta tão simples. Essa menina tinha 16 anos, qual a sua cor favorita? Ela ficou com vontade de chorar, e angustiada, porque ela disse, na Coreia do Norte ninguém tem cor favorita, ninguém tem roupa favorita, você come o que tem, não é o que você gosta, você usa o que tem, você não tem uma cor que você prefere, você usa a cor que tiver, você não fica escolhendo nada. Se você abre a boca para escolher, você é espancado, porque você não tem direito a escolher, porque a sua vontade individual tem que ser suprimida, abafada e sumir, porque você tem que pensar em termos de coletividade.
Se alguém morreu, não faz falta, porque o que importa é que a coletividade funcione. Essa menina, aos 16 anos, ela não sabia que existia Bíblia, ela nunca tinha ouvido falar sobre Deus, Jesus, o plano da salvação. Ela não sabia isso aos 16 anos de idade. Não tinha ideia que isso existia, porque ela foi doutrinada desde criança de que Deus era o líder, o comandante, o presidente do seu país. E que ele tinha poderes sobrenaturais, começou com o avô, depois o pai, hoje em dia é o neto, e que eles têm poder sobrenatural para controlar o clima com a sua mente e ler os seus pensamentos. Se você pensa algo ruim sobre eles, eles podem adivinhar e mandar soldados para te prender e te matar. Mas ela chegou num estágio tal, de tanta miséria e pobreza, que se ouviu obrigada a fugir. Ela foi para a China, foi vendida como escrava, ela, a mãe, ficou sem ver a irmã durante 7 anos, que também foi vendida como escrava. Uma história tremenda. E aí, de repente, ela consegue chegar à Coreia do Sul. E quando ela chega na Coreia do Sul, ela fica espantada, porque diziam para ela que o maior e melhor país do mundo, a maior nação do mundo, é a Coreia do Norte. Quando ela chega lá, ela nunca tinha visto um shopping center. Ela nunca tinha tomado um sorvete. Ela nunca tinha visto pizza. Quando ela viu essas coisas pela primeira vez, ela ficou chocada, estarrecida. Levaram essa menina para os Estados Unidos para dar o seu depoimento, o seu testemunho, e quando ela vai para os Estados Unidos, ela foi morrendo de medo no avião, porque o que ela aprendeu a vida inteira na Coreia do Norte, é que os americanos eram monstros narigudos, que andavam com baionetas nas mãos, abrindo a barriga das crianças para comer as suas entranhas. E quando ela chega, ela encontra tecnologia, conforto, beleza, gente educada, bonita. Ela ficou estarrecida e ela ficou desconfiada. Não, mas o que eu sempre aprendi, para desaprender, foi uma luta, foi uma coisa complicada. Só você lendo o livro, porque tem tantos detalhes. Mas sabe por que eu estou citando esse livro aqui? Porque há pessoas que vivem hoje numa Coreia do Norte espiritual. Pessoas que são aprisionadas pela lei e que ficam trancadas nesse mundo, e elas recebem instruções dizendo: não vá nessas igrejas que pregam a graça, cuidado, porque lá o que eles ensinam é o pecado, é você meter o pé na jaca, fazer o que você quiser, é libertinagem, e a pessoa fica acreditando naquilo, ela não consegue ver outra coisa, ela fica presa nesse mundo espiritual, nessa Coreia do Norte espiritual, pensando que ali é o melhor lugar do mundo, quando o melhor para ela está esperando do lado de fora dessa Coreia espiritual. É a graça, é onde ela vai experimentar abundância, onde ela vai experimentar intimidade com Deus, mas ela fica ali presa, porque todo dia incutem na cabeça dela: não, é por causa, você tem que seguir, não pode, e não pode isso, não pode aquilo, você tem que obedecer ao seu líder, ao líder do G12, ao líder do não sei o quê, e você fica cerceado numa Coreia espiritual. Não foi para isso que Deus te chamou. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Deus nos chamou. E não há lugar nenhum que pregue ou ensine a graça, que está ensinando para a igreja libertinagem. Isso é uma invenção do diabo para prender as pessoas na Coreia do Norte espiritual. Ao contrário, quanto mais graça você entende, mais fortalecido para resistir ao pecado você fica. Não é o contrário. Quanto mais você vive debaixo da lei, mais empurrado para longe de Deus e para perto do pecado. Eu preciso entender o que diz Hebreus, capítulo 12, para a gente fechar. Olha só o que diz Hebreus: ora, vocês, igreja do Senhor Jesus, vocês não têm chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão, às trevas e à tempestade. Ele está se referindo aqui ao Monte Sinai. Mas vocês tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia. É o nome que eu devia ter dado na nossa igreja quando mudou de nome, Universal Assembleia, que aí juntava duas, Universal Assembleia. Essa é a maior igreja do Rio de Janeiro. E a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Diga isso: o meu nome está escrito no livro da vida, arrolado no céu. Aleluia. Quem é que pode apagar o teu nome desse livro? Ninguém. Não tem diabo, demônio, inferno, nada, ninguém que possa apagar o teu nome do livro da vida. Está escrito lá e é para sempre. Não tem como sair de lá. Teu nome está arrolado no livro da vida, não está enrolado no inferno. Você estava enrolado no inferno, mas Jesus entrou na sua vida e agora você está arrolado, listado no céu.
Aleluia! E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Gente, quando Deus olha para você, Ele vê uma obra completa, plena, perfeita. Ele não vê defeitos. Há um versículo que está em Cantares, em que o noivo diz para a noiva: minha querida, você é toda linda, em ti não há defeito algum. A noiva tem um olho torto, o outro também, uma verruga imensa no queixo, falta um dente na frente, os cabelos todos desgrenhados, mas o noivo olha e fala: minha querida, você é linda demais, em você não há defeito algum, porque a beleza está nos olhos de quem vê, e quem ama enxerga de maneira diferente. Eu já vi certos casais que eu falo: não é possível, como é que pode essa mulher linda desse jeito ter casado com esse camarada feio que dói? Mas ela olha e fala: ele é lindo. Aleluia! Eu sou um caso, por exemplo. A minha esposa olha para mim e diz assim: ele é lindo. E eu penso: essa mulher quer me enganar, ela quer me iludir. Não, ela me acha lindo, mesmo. Mesmo sendo isso que você está vendo aqui. O olhar do amor é diferente. Quando Deus te olha, Ele olha com um olhar de amor, Ele te olha pelo sangue de Jesus, Ele te vê com um filtro de Jesus na frente, e quando Ele olha para você, você vê defeitos, Ele te vê perfeito. Você se vê ainda com pecados e erros, Ele te vê justo, justificado, purificado, novo, 0 quilômetro, e a toda manhã, quando Ele olha para você, Ele não te vê com defeito algum. Jesus pagou o preço para que o noivo possa olhar para você e dizer: querida, você é toda linda, em ti não há defeito algum. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.